Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje dando continuidade aos nossos assuntos de empreendedorismo, tá? Nessa parte mais prática, como a gente já viu, a gente está iniciando agora essas atividades antes do projeto, do plano de negócio propriamente dito, mas essas atividades são importantes em que a gente está apresentando para vocês algumas ferramentas de gestão que são ferramentas bastante simples, mas que ajudam muito quando você vai elaborar um projeto, né? Seja ele um projeto pessoal ou seja um projeto de trabalho, um projeto de um empreendimento, né? Como a gente está vendo aqui, tá? Então, assim, como eu tinha falado com vocês na aula anterior, a gente está elaborando agora o plano de ação. Na aula anterior, eu ensinei a vocês como elaborar uma matriz CSD e o que é uma matriz CSD. E agora a gente vai elaborar um plano de ação. Por quê? Por enquanto, a gente está enfatizando ainda os problemas, né? As questões que a gente vai levantando de acordo com aqueles desafios que eu coloquei para vocês na aula passada, né? Para vocês responderem e começarem a analisar, ter um foco sobre um dos temas que a gente expôs, né? Que seria as aulas pós-pandemia, né? Aulas presenciais ou estudos pós-pandemia, a educação no pós-pandemia. Ou o outro tema seria turismo no pós-pandemia. E ainda um terceiro tema que seriam os empreendimentos no pós-pandemia, né? Os negócios no pós-pandemia, que são temas para vocês começarem a refletir, né? O que vai acontecer, o que está acontecendo, o que pode surgir de oportunidade a partir desses temas, tá? Bom, na aula passada eu ensinei para vocês essa matriz CSD, e essa matriz CSD vai servir para a gente refletir, trazer luz a respeito de um tema. Aí vocês, nessa matriz, vão registrar o que se sabe sobre o problema, na coluna de certezas, né? O que se supõe sobre o problema, o que alguém acha que é real sobre o problema, mas não tem necessariamente informações concretas sobre essa suposição, e o que a gente tem de dúvidas, ou seja, as perguntas que a gente deveria fazer para elucidar melhor essas questões a respeito de um determinado tema, tá? E aí eu trago para vocês hoje o plano de ação, plano de ações, que eu coloquei lá, apresentei para vocês já na ferramenta da aula passada que eu coloquei para vocês, né? Já tem uma planilha com algumas informações que vocês vão precisar levantar. Então, tá lá na planilha. Então, o que seria esse plano de ações? O plano de ação que a gente está utilizando, ele é baseado na ferramenta 5W2H. Essa é uma ferramenta muito utilizada na administração, não só para você investigar um problema, investigar algo que está acontecendo, como para diversas coisas você pode utilizar, mesmo quando um projeto já está em andamento e quer se criar algo novo no projeto. Você pode utilizar essa ferramenta para construir um projeto pessoal também, né? Para definir suas metas, né? Definir o que você vai fazer. Então, o que significa essa ferramenta 5W2H? 5W vem das perguntas em inglês, né? What, why, where ou who. Que o what significa o que será feito. Why, por que será feito. Né? O what é a etapa, o que será feito, qual é o objetivo. Né? Why, por que será feito. Então, qual é a justificativa de eu estar investigando um determinado tema, tá? Se perguntando a respeito de um determinado tema. Where é onde será feito, é o local, a área onde será feito. Who é quem será a pessoa responsável por executar aquela etapa que a gente está, ou aquele objetivo que a gente está colocando, tá? Quem será o responsável ou o setor responsável, a função responsável por executar isso. A pergunta também que é importante é a gente fazer when, né? Quando será feito?
que é em inglês, né? Qual o prazo? Tudo que a gente vai estabelecer de objetivos e metas, a gente precisa definir um prazo. Né? Então, a gente precisa colocar um prazo para poder ter um direcionamento do que vai ser feito. E o 2H se referem às perguntas how e how much. How, que significa como será feito, e how much, como quanto custará. Certo? Então, essa técnica serve para a gente discriminar, detalhar, né, algum problema e como vai ser o passo a passo ou o caminho que a gente vai começar a trilhar para solucionar determinada coisa, tá? Então, o plano de ação de 5W2H é uma ferramenta bastante utilizada para avaliar cenários e viabilidade operacional, financeira, contábil. Nesse caso da gente, a gente vai primeiro avaliar cenários, tá? Quando a gente impõe aí essas perspectivas que vocês vão precisar analisar e escolher, né? Ou a educação pós-pandemia, turismo pós-pandemia ou negócios pós-pandemia, então vocês vão avaliar cenários, tá? Então, os resultados do uso da ferramenta normalmente são apresentados em forma de planilha ou mapa mental. A gente colocou ali como sugestão a planilha, mas nada impede de vocês utilizarem o mapa mental, nada impede de vocês imprimirem ou fazerem no papel ou no caderno essa ferramenta, tá? Então é uma ferramenta tão simples que você não vai precisar necessariamente de um computador para realizar, nem um celular, nem nada tecnológico. Você pode fazer no papel, tá? E aí o plano de ação 5W2H fundamenta-se basicamente em uma forma sistemática da gente poder listar as causas de um determinado problema e as medidas a serem implantadas a fim de eliminar esses problemas. Quando vocês fazem aquele levantamento inicial a respeito do tema que vocês vão escolher, que vocês fazem a ferramenta de certezas, suposições e dúvidas, tá? O que vocês têm de certeza, tudo bem, não é um problema. Mas o que vocês têm sobre suposições e dúvidas se torna um problema para a gente seguir adiante em um projeto. Então, a gente vai precisar ter esses problemas solucionados. E esses problemas são fazer com que as suposições e as dúvidas se tornem certezas, para daí a gente ter informações concretas para começar a pensar no nosso plano de negócio, no nosso negócio, tá? Então, basicamente, é um formulário para a execução do controle de tarefas, onde serão atribuídas as responsabilidades e determinando como o trabalho deverá ser realizado, assim como o departamento, o motivo, o prazo para conclusão com custos envolvidos, tá? Então, a gente vai utilizar essa ferramenta, esse formulário, basicamente para tudo que a gente quiser planejar, tudo que a gente quiser executar dentro de um determinado projeto ou algo pessoal ou de trabalho, tá? E aí, como é que a gente faz para definir aí uma solução a respeito do que a gente levantou? Vocês vão levantar lá na planilha de certezas, suposições e dúvidas tudo que vocês conseguirem juntar como grupo, tá? Vocês vão fazer o grupo, cada um vai fazer sua planilha CSD e depois vocês vão juntar essa planilha, claro que no mesmo tema, né? O grupo vai ter que escolher o mesmo tema. E aí vai sobrar o quê? A gente vai ter quais são as suposições e as dúvidas que a gente não tem certeza. E aí, como é que a gente vai solucionar isso? Como é que a gente vai tirar essas suposições e dúvidas? Provavelmente a gente vai levantar muitas suposições e dúvidas e vocês vão colocar, discriminar, né, e vão direcionar para cada um do grupo, para que cada um do grupo possa resolver algum desses problemas, tá? Possa solucionar essas dúvidas e suposições. E aí vou dar um exemplo aqui para vocês, que vocês podem concordar comigo e podem colocar alguma coisa assim, mas mesmo que algum grupo siga essa mesma linha de pensamento, né, eu não quero só o que está aqui. Isso aqui é o básico do básico, é o mínimo.
de levantamento, só para vocês terem uma ideia de como preencher essas duas ferramentas de administração, tá? Que, lembrando, elas podem ser feitas no computador, elas podem ser feitas no caderno, desde que todo o grupo tenha conhecimento do que foi feito, tá? E que vocês tragam para mim como resposta nas atividades que eu coloquei, tá bom? Bom, nessa planilha aqui de CSD, que eu vou dar como exemplo aqui, eu vou dar como exemplo como será, o que a gente pode elucidar a respeito do turismo pós-pandemia. Eu coloquei aqui, como certeza, a gente já sabe que o turismo está sendo retomado pós-pandemia. As pessoas estão voltando a procurar lazer, a viajar, a se hospedar, enfim. Como certeza, eu coloquei também que as pessoas sentem maior necessidade de sair para lazer, para desestressar, né? A gente sabe que foi um período muito estressante e a maioria das pessoas tem esse desejo de viajar para lazer. E outra certeza que eu coloquei aqui seria: houve redução de casos graves de Covid. Como é que a gente sabe disso? Pelas informações dos noticiários. Cada uma dessas informações que a gente tem como certeza aqui foram vistas em noticiários, né? Então a gente tem essas ideias porque já saíram pesquisas, já tem informações no Google, já tem informações sobre isso aqui já certo, tá? Mas aí o que a gente supõe? Eu coloquei aqui como suposição que as pessoas querem viajar com tranquilidade, sem problemas. Isso daí é uma suposição minha. Eu posso ver depois se realmente é isso ou não, né? Mas a gente supõe que o ser humano queira viajar sem problemas. Não acredito que alguém queira viajar e queira arrumar algum tipo de problema. Mas pode ser que alguém do meu grupo discorde de mim, então por isso foi para essa coluna de suposições, tá? E aí eu coloquei também como suposições que as pessoas têm medo de pegar Covid. Né? Então a gente sabe pela gravidade da doença e pela gravidade das consequências que a gente viu durante esses últimos 2 anos, a gente imagina que as pessoas têm medo de pegar Covid, tá? É uma suposição minha. As pessoas estão com menos dinheiro para turismo. A gente sabe que a Covid trouxe muita crise financeira e a percepção é que as pessoas estão com menos dinheiro para viajar. As pessoas querem viajar para lugares com muita gente. Isso daí uma pessoa do grupo pode dizer: então, já que vai ter turismo, é bom que a gente vá se esbaldar, né? Vamos aglomerar, já que passou 2 anos sem aglomerar, sem nada, e alguém do grupo pode dizer: todo mundo agora só vai querer viajar para lugar que tenha muita gente. Aí já outra pessoa do grupo pode chegar e dizer: não, eu acho que as pessoas vão querer viajar para lugares que tem pouca gente. Então aí já gerou 2 tipos de suposição que são opostas, né? Eu coloquei aqui de propósito, porque pode ser a suposição de cada um dos participantes do grupo, e mesmo que seja oposto, mesmo que sejam opiniões divergentes, elas são suposições, achismos de cada um, tá? E aí o que a gente pode levantar de dúvida nesse tema? Eu coloquei aqui, né? As pessoas estão viajando mais do que antes da pandemia. Será? Será que as pessoas agora viajam mais do que antes da pandemia? Não estou nem contando o período da pandemia, mas será que antes da pandemia as pessoas viajavam menos do que querem viajar agora? Não sei. Isso daí é uma dúvida que a gente precisa pesquisar. Outra dúvida, né? As pessoas estão procurando os mesmos tipos de destino, né? Praia, campo, lazer, enfim. Será que as pessoas procuram agora os mesmos tipos de destino? Ou será que as pessoas agora pretendem mais viajar para ver a família, viajar a negócios, enfim, né? Ou então o mesmo perfil de turista mudou a sua vontade de viagem, né? Se antes a pessoa gostava mais de viajar para a praia, agora a pessoa tem mais interesse em viajar para o campo, enfim, né? Será que são os mesmos destinos? Isso é uma pergunta que a gente pode levantar. Será que mudou? Será que não mudou? Né? O que as pessoas estão levando em conta na hora de escolher um destino de viagem? Né? Será que elas estão levando em conta que os lugares tenham muita gente ou que os lugares tenham pouca gente? Essa pergunta já vai também me direcionar para saber qual dessas 2 suposições que a gente levantou podem ter mais força de resposta. É claro que
num universo grande de pessoas, vai ter pessoas com perfil que vai querer viajar para um lugar que tem muita gente e pessoas com perfil que vai preferir lugares mais isolados. Mas isso daí tem estatísticas, né? Pode ser que tenha algum estudo que me diga isso. Será que as pessoas vão estar levando em conta se as viagens são mais baratas, os destinos mais próximos, ou os mais distantes, ou a pessoa quer aproveitar a vida e quer gastar até o último centavo que tem, vai gastar mais. Então, o que é que as pessoas estão levando em conta para viajar nesse pós-pandemia? E aí, uma dúvida mais específica que a gente pode pensar é: será que a minha cidade está pronta para receber os turistas agora, nesse pós-pandemia? Porque a gente sabe que mudou um pouco o perfil das pessoas, né? As pessoas estão agora mais preocupadas com saúde, estão seguindo regras que são governamentais. E será que esses destinos locais estão preparados para receber esse turista, né? Enfim. E aí, a partir da elaboração dessa matriz, é claro que eu coloquei aqui 3 pontinhos embaixo de cada uma dessas colunas, porque isso aqui é o levantamento de uma pessoa só. Quando vocês juntarem as informações do grupo todo de vocês a respeito de um dos 3 problemas que a gente vai levantar, que a gente levantou, vai ter muito mais informações, provavelmente, tá? E eu coloquei 3 pontinhos aqui porque essa lista pode seguir bem grande. Não precisa ser uma lista detalhada, mas ela sim, colocada em tópicos, dessa forma que a gente está vendo aqui, ela fica fácil de todo mundo entender e de todo mundo ver o que o grupo está pensando a respeito daquele problema, tá? Daquela situação. E aí, como é que a gente faz, no caso, para resolver esse problema, esses problemas que foram levantados, tá? Bom, cada um desses problemas ou dessas dúvidas que a gente levantou, a gente vai precisar sanar, a gente vai precisar entender o que é que está acontecendo. Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem um grupo, não é isso? Então, a gente vai delegar a ação de cada um no grupo para que cada um possa resolver um desses questionamentos que a gente colocou lá na coluna de dúvidas, tá? Então, essa pergunta: as pessoas estão viajando mais do que antes da pandemia? E aí, por que é importante a gente saber dessa pergunta? É importante porque a gente precisa comparar o quantitativo de turistas na região. Saber se vai ter mais turismo ou menos do que antes da pandemia. De repente, se for ter mais turismo, isso pode ser uma oportunidade de negócio, né? E onde é que a pessoa que vai procurar saber disso vai saber essa informação? Provavelmente na internet. Na internet pode ter algumas pesquisas que vão dizer se está aumentando ou diminuindo o fluxo de turistas, né? Muitas vezes o IBGE faz essas pesquisas ou outros órgãos de governo e publicam essas informações. Então, vocês vão definir quem vai resolver isso, quem vai saber. A resposta para essa questão é fulano, certo? Fulano do grupo. E até quando essa pessoa tem para responder isso? Até o dia 18, eu coloquei aqui, por exemplo, tá? Então, quer dizer que esse fulano vai fazer essa investigação e vai trazer a resposta para o grupo até o dia 18. E como é que essa pessoa responsável por isso vai responder? Ele vai fazer pesquisa no Google, em artigos sobre turismo, em informações, reportagens, enfim, tá? E aí, quanto isso vai custar? A princípio, todas essas atividades que cada um do grupo vai fazer não deve custar nada, né? Deve ser só um levantamento de informação, que você hoje em dia tem facilidade de encontrar através da internet. Se fosse um tipo de informação, por exemplo, mais científica, que a gente precisasse ir numa biblioteca, seria presencial, mas de toda forma não necessitaria gastar algum recurso, né? A pessoa poderia ir na biblioteca do IF e resolver esse questionamento, tá? Mas como são informações a respeito de uma situação bem recente, a gente deve achar alguma coisa na internet, tá? E assim por diante com as outras perguntas, né? As pessoas estão procurando os mesmos destinos, mesmos tipos de destino de antes?
E aí, por que a gente quer saber isso? Para saber se os turistas estão com os mesmos interesses de antes. Será que agora, por exemplo, os turistas agora estão interessados em viajar mais para o sertão? Ou eles estão mais interessados, ou continuam interessados em viajar mais para o litoral? Tá? Será que mudou alguma coisa nesse perfil? Então, é para saber isso, se esse interesse mudou. E aí, quem vai ficar responsável por isso? Beltrano. Ele vai fazer essa pesquisa na internet até o dia 18. Não deve custar nada e ele deve utilizar as ferramentas do Google, artigos de revista, artigos sobre turismo. Mesma coisa, tá? E aí eu vou pular para essa última perguntinha aqui, porque essa perguntinha seria, por exemplo, o responsável por responder essa perguntinha aqui seria o grupo inteiro. Por exemplo, minha cidade está pronta para receber os turistas de volta? E aí, por que a gente vai fazer essa pergunta? Por que a gente precisa saber disso? Então, porque os pontos turísticos para saber se os pontos turísticos da cidade estão adequados para receber os turistas pós-pandemia. Isso daí a gente só quer saber. A gente não quer puxar a sardinha nem para um lado nem para outro, só quer saber a resposta. Porque vai que de repente eu vejo que os pontos turísticos da minha cidade, ou então os equipamentos, por exemplo, as pousadas, não estão adequados para receber o turista pós-pandemia. Isso pode ser uma oportunidade também, né? Então é algo pelo qual a gente deve focar, né, para poder entender a situação. E aí, onde que a gente vai fazer essa pesquisa para saber a resposta dessa pergunta? Em loco, né? A gente vai procurar os pontos turísticos da cidade, vai lá, vai ver, vai fazer perguntas às pessoas, vai no centro de informações turísticas da cidade, se tiver, né? E quem deve fazer isso? No caso, eu coloquei aqui como ação ser responsabilidade do grupo todo. E aí coloquei como data quando? O dia 19. Depois que o grupo tivesse feito o levantamento das suas questões individualmente, o grupo poder passear pela cidade, pelos pontos turísticos da cidade e anotar as observações. E depois reunir essas informações levantadas, tá? Tudo isso aqui são sugestões, são opções, são ideias minhas, da minha cabeça, sem um grupo existente real, tá? Mas aí, quando vocês tiverem um grupo existente real, vocês vão juntar e vão definir como é que vai ser feita cada uma dessas ações para vocês resolverem tanto as questões, os levantamentos de dúvidas que vocês fizeram na matriz CSD, quanto para vocês sanarem, né, aquela questão das suposições, tá? Então, é basicamente isso que vocês devem fazer nessa atividade, tá?